Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta série tão especial sobre Nossa Senhora de Guadalupe, o qual nós temos 3 episódios, onde a gente vai mergulhar ainda mais nesta história. Bem, eu sou a Val Rodrigues, fiz o 3º TLC de Curitiba, estou aqui com o Tom, que fez o 9º TLC de Curitiba, e nós estamos falando diretamente do estúdio da Arquidiocese de Curitiba, em parceria com o Movimento TLC. Este é o 2º episódio, Tom, e seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Nesse episódio, a gente vai entender, aprender a ler esta carta. Que carta é essa? Me conte. Então, olha, nós temos lembra do nosso grande protagonista, né? Juan Diego? Ele nos ajuda a olhar um pouco para essa carta, sabe? Porque quando eu digo para vocês que ela é uma carta, porque realmente ela é uma carta. Para nós é uma imagem, né? E que ela precisa ser venerada, ela precisa ser apreciada. Mas, antes de tudo, a gente precisa ler essa carta. E eu gostaria de trazer um pouquinho dessa leitura para vocês. Ensinar um pouquinho vocês lerem ela, né? Um pouco do meu conhecimento, que não é o todo, mas é um pouco do que ao longo desses anos eu pude aprender, né? Primeira coisa, quando você olha para essa imagem, é você definir quem é essa pessoa, né? Para os índios que viram isso, na verdade, o que eles viram, né? Em 1531, quando aconteceu a exposição da imagem para o Frei Juan Zumarraga, naquele momento, fora onde aconteceu o milagre da aparição, fora existiam muitos nativos. Eles queriam ver, porque surgiu um boato que um deles, que era Juan Diego, trouxe algo que era para eles. E eles queriam ver, porque eles precisavam de um sinal. Lembra do final do mundo, que eu falei no outro episódio? Uhum. Nesse momento, eles queriam ver, porque o final do mundo acabou, eles queriam ver quem é. Deus está falando alguma coisa para nós? Queremos ver isso. E daí eles começaram a murmurar lá fora, e quando eles foram ver, tinha mais de 3.000 pessoas lá fora. Caramba! Do seminário onde havia acontecido a aparição, onde o Juan Diego trouxe o que o bispo pediu, né? Então, quando eles levaram para fora isso, e eles expuseram o Frei Montolini, né, que é um dos primeiros que conversaram com os índios, era muito querido pelos índios, ele, inclusive, que ele fez um sermão lindo, né? Inclusive, convido vocês a pesquisarem isso, é um sermão lindíssimo que ele fez. Ele levou no estandarte essa imagem, e quando ele saiu para fora com essa imagem, os índios puderam ler, e eles viram. Ninguém explicou para eles, eles começaram a ver, né? Por que eu digo isso? Porque aqui, ó, vocês estão vendo a parte de baixo? Olha aqui a parte de baixo aqui, ó, dela, tá vendo? Essa parte de baixo aqui, ó, é uma lua nova. E Maria está pisando bem no meio dela, bem no meio. Isso daqui significa no umbigo da lua, no meio da lua. No meio da lua significa mexica, a palavra mexica. E essa carta é para quem? É para os mexicas, para os astecas. Para vocês, olhem. E quando eles olham então para essa carta, eles identificam que ela é uma mulher virgem. Por que é uma mulher virgem? Porque o cabelo dela está solto. As pessoas que têm o cabelo solto, as mulheres com o cabelo solto, elas eram mulheres virgens. As mulheres com o cabelo preso eram casadas, e as que tinham os enfeites no cabelo eram as mulheres que estavam disponíveis para o casamento. E quando ela aparece dessa forma, eles olham para ela como uma mulher virgem. Mas essa imagem que Deus pintou, essa imagem é uma imagem de Deus, né? Deus pintou. É uma pintura divina. Fez questão de mostrar Maria como uma judia, cobrindo o cabelo, porque uma asteca jamais cobriria o cabelo, jamais. Porque o cabelo era sinal de status, como a cor, como as cores. É o sinal de status dela. Então, ela mostra que ela é uma judia. Ela é judia. Essa é Maria. Então, é uma virgem judia que está grávida. Quando eles olham para esse símbolo aqui, significa que a mulher está grávida. Isso aqui é um cinto que está um pouco acima do ventre, que mostra que ela está grávida. E, naquele ponto que eu havia falado para vocês, aqui, nesse ponto aqui, que em cima do ventre, existe o Nail Olim. Nail Olim significa perfeição, Deus presente. Deus está presente. Aonde? No ventre dessa mulher. Deus se faz presente. Caramba!
quando a gente olha, né, para esse símbolo e para este sinal, é interessante porque você mesmo comentou, né? Eles não falavam espanhol. Eles tinham o dialeto deles. E, de repente, vem esta mãe, através desse manto, dessa aparição, e ajuda a que eles lessem esta carta, né? Então, é muito legal quando a gente começa a entender, e nada é por acaso. Né? E aí acaso. não tem acaso. A gente sempre fala, né, na vida nada é por acaso e parece que é do nada isso. Quando a gente conhece um pouco mais a história, inclusive eu quero relembrar que está rolando aí no cinema a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Então, é muito legal de você entender cada vez mais. E quanto mais a gente estuda, mais a gente ama. A nossa fé precisa disso. Sem dúvida. A fé não pode ser superficial, ela precisa, né, de ter isso. E quanto mais você se aprofunda, mais você começa a entender um pouco mais dessa proximidade. Eu lembro quando eu fui ao México, em 2012, eu fui ao México e tive esse prazer de estar lá. E o nosso guia, o Jorge, ele era um espanhol, um mexicano, perdão. Ele era um mexicano. E ele entrou no nosso ônibus, né, no micro-ônibus, ele pegou o microfone, né, e se apresentou, etc. E ele disse que ele era um ateu, né? E fez um discurso, etc. E depois desse discurso de ateu, ao final ele disse, porém, eu sou um guadalupano. E eu estava no ônibus e eu olhei, mas o que significa um ateu ser guadalupano, né? Mariano, o que eles acham que Maria é mãe de quem, né? Eu tentei entender qual é o caminho que ele trouxe para falar essa frase para nós, né, de Mariano. E depois eu fui entender a dimensão disso, né? Daquele povo que estava lá fora sedento por ver qual era o sinal que os deuses mandaram para eles, que era essa carta, né, escrita. E qual é esse sentido? E eles acreditam realmente que eles nasceram do ventre de Maria e foram colocados no ventre da mãe deles e de lá nasceram. Entendi. E como na época, né, principalmente naquela época, todos esses sinais, imagens, significavam coisas e eles se conectavam, essa imagem, a mãezinha, ela vem completa para unir povos, para instigar a missão, a continuidade, para fortalecer a quem já estava na caminhada. Alguma semelhança para os dias de hoje? Como é provocativo, né? Muito. Inclusive, quando você fala dos povos, né? Nesta imagem que eu trago para vocês, né? Essa aqui não está um pouco desfocado um pouquinho essa imagem, mas trouxe só para ser didático para vocês. Essa imagem é provocativa, porque ela fala um pouco sobre esse misticismo, sobre essa mistura, né? Foi feito o genoma no povo mexicano e descobriu-se que 80% do povo já é mestiço, né? Já não é mais de DNA puro, né? E daí essa imagem ela provoca algo que eu acho fantástico. Vejam aqui, eu trouxe até um zoom maior para vocês verem aqui, da mãozinha dela, tá? Essa mãozinha assim em forma de oração significa casita, templo. Até ela fala assim, é preciso aqui que eu faça, que as pessoas construam aqui um templo, uma casita, né, onde eu serei intercessora dessas petições, né, de quem vem pedir para mim as suas orações. Essa mãozinha aqui, se vocês olharem na imagem, se vocês derem um zoom nela, vocês vão ver que a mão de fora ela é escura e a mão de dentro é clara. O que significa? Qual é a provocação disso de quem vê? Ela está dizendo assim, gente, há uma miscigenação. Porque em 1531, quando aconteceu o milagre, já faziam-se 10 anos que o povo espanhol havia dominado aquele território. Então existiam crianças que eram mestiças, eram filhos de espanhóis com índios, né? E vice-versa. E não eram aceitas nem entre os astecas e nem entre os espanhóis. E essa mãozinha, que foi feita assim, né, na mãozinha dela, que significa esse templo, esse acolhimento, é acolher quem está ali, esse povo mestiço. Olha, se olhem como mestiço. E quando a gente olha para o rosto dela, dessa imagem, o rosto dela não representa nenhum povo do mundo, mas representa a todos. Quando você olha para os olhos dela, você vê que é um pouco puxadinho, um pouco oriental, a boca um pouco diferente, porque a boca dela é linda. Quando você dá um zoom, né, numa imagem HD, quando você dá um zoom nela, essa imagem de Guadalupe, essa daqui que eu mostro para vocês, ela foi pintada num saco de estopa de batatas. Muito parecido com isso. A tilma que foi pintada, a tilma é o pano em que os índios usavam, a roupa deles, né? Eu até mostrei para vocês aqui uma imagem de Juan Diego, né? Que é essa daqui, no outro episódio.
Essa imagem aqui, ele tem uma tilma, esse pano que é colocado neles aqui, né? Esse pano, na verdade, ele era muito simples, muito simples. E o nó desse pano faz a boca dessa imagem. E é lindo essa boca, é uma boquinha assim, bem perfeita. E você olha assim, mas que representa quem? Você olha para ela assim, representa todos os povos. É isso que representa, todos. Por isso que, para mim, essa história ela é muito próxima, porque ela nos aproxima, porque ela é das Américas. Né? Uhum. É todo o povo, é todo mundo, é toda a Europa, é tudo. Porque a Europa é muito miscigenada. 800 anos de domínio dos espanhóis, eles são miscigenados por muitos povos. Né? E assim, Maria, Deus ensina aquele povo que a partir daquele momento eles seriam um povo miscigenado. Esse é o povo guadalupano que nós temos hoje, né? Em que eu pude ver, eu pude constatar com os meus olhos, ver o quanto tem fé aquilo. Que você também, né, Val, esteve lá, né? Sim, eu também tive a oportunidade de estar no México com um grupo de telecistas e realmente ver aquele povo demonstrando a fé dos mais diversos tipos de pessoas, vibrando, cantando, rezando em silêncio, de joelho, descalço, todo paramentado. É incrível como esta fé ela une povos, né? E lá na Basílica mesmo, onde as pessoas se reúnem, aquela praça, né, onde os povos se encontram, curiosos ou não, turistas ou não, pessoas de lá vão. E isso não é só no dia 12 de dezembro que acontece. Uhum. Né? Quando eu fui, foi no final de janeiro e estava lotado. Uma coisa linda, né? Que a gente vive até hoje. Eu estive lá no dia 13 de fevereiro, era dia dos namorados deles. Foi engraçado de ver, porque existiam meninas na rua com balões, assim, né? E aqui as adolescentes, as jovens, jamais queriam andar assim, né? Uhum. Mas as jovens queriam ganhar aqueles balões para passar um mico na rua, né? Porque era o sinal que elas eram queridas por alguém. E a gente foi lá e era o dia em que as capelinhas, né, dos bairros iriam visitar a Basílica. Então, existiam muitos bairros que foram visitar. Naquele dia em que a gente esteve lá, foram mais de 200 mil pessoas naquela Basílica. Então, a gente pôde presenciar algo lindo, né? Que foi a fé das pessoas, mover eles até lá, de chegar de joelhos, né? De pessoas chorando e ver o quanto foi importante Deus agir naquele momento, porque naquele momento o povo estava perdido, né? É um povo que pensou que o mundo ia acabar e de repente eles acreditaram que Deus sangrou por eles na cruz. Eles se converteram através de Maria, né? Então Maria trouxe um grande regalo, um grande presente para eles, né? Que foi Jesus. Até comentei outro dia numa das conversas que eu tive com algumas pessoas, que eu falei que eu ouso dizer que em 1531, no dia 2 de dezembro de 1531, aconteceu um novo Natal nas Américas, em que Jesus nasceu no seio daquele povo. Jesus nasceu através de Maria. Uhum. E o José foi o Juan Diego, aquele que cuidou, aquele que preparou o caminho, aquele que estava ali, como João Batista, que ele esteve lá. Então, eu vi assim que Maria foi a semente do Evangelho. Ela plantou o Evangelho e Jesus brotou. E eles nasceram. Porque eu digo isso assim, né? Porque aconteceu a partir do momento em que a imagem foi exposta. A partir do momento em que eles reconheceram Jesus, o número de batismo foi gigantesco. E não era porque eles queriam fazer aquilo para se aparecer. Eles queriam fazer aquilo porque queriam fazer parte daquilo que Deus é de presente. Que era aquela religião, que era aquele caminho, que era aquele Deus que eles queriam. Aquele único Deus, que era o Deus Pai Todo-Poderoso. Ai, ai. Olha, gente, há muita coisa para a gente aprender, ler esta carta, entender esta imagem, esta aparição, contextualizar. Uma coisa é certa, todos somos guadalupanos. Cada vez mais, como eu falei há pouco, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, mais a gente se encanta. E para a gente dar continuidade nesse episódio, dentro desse manto, desta carta, né, o Tom já trouxe para nós alguns simbolismos. Tem mais algum, Tom, que dá para a gente trazer? Nossa, tem sinais lindos nessa carta, sinais lindos. Se vocês olharem comigo aqui, vou novamente fazer um didático para vocês. Maria está na frente de um monte de raios, né? Algumas imagens trazem esses raios assim, as pessoas pensam o que significa isso, né? Na verdade, ela está na frente do sol, né?
O sol era o Deus máximo, é o Deus da guerra, é o Deus todo-poderoso. É o que dá a vida, né? É o que faz secar, é o que faz a coisa acontecer, o que faz a semente brotar. Então o sol para eles era o máximo. E quando alguém vinha na frente do sol, significava o seguinte, que ela é mais do que o sol. Então essa pessoa que aparece na frente do sol para eles, quando eles olham essa pessoa, eles estão dizendo assim, olhe como ela é importante. Ela é uma deusa. Né? As pessoas pensam, então ela está se colocando como Deus. Na verdade, não. Se vocês olharem a posição dos olhos dela, ela está olhando para baixo. Deus jamais olharia para baixo, os deuses. Então ela está olhando para baixo. Nesse momento que ela olha para baixo, o incrível dessa imagem é assim, quando você vai no México, que você já foi e viu isso também, a posição em que ela está na parede é a sensação que ela te acolhe. Sim. É um olhar de acolhimento. É um olhar que olha assim, sabe, os olhares, ela olha para você com acolhimento, com amor. Olhar de mãe. Isso que significa esse olhar para baixo. Um olhar de mãe. E quando a gente olha para tudo isso daqui, que ela está aqui, as nuvens, né? Para os astecas, quem sai de trás das nuvens é um anúncio de Deus. O anúncio dos deuses acontece sempre depois das nuvens. Quando o sol aparece no meio das nuvens, significa um bom presságio para eles. Então, o presságio está aqui. A mensagem que vem do céu, de uma pessoa que é maior do que o sol, mas não é uma deusa, porque ela está sendo elevada por um anjo para o céu, e um anjo meio esquisitão, meio carecão aqui, né? Você olha para ele assim, nossa, parece um velhinho, não é aquele anjo bonitinho, que a gente olha com o cabelinho todo encaracoladinho, com loirinho, auréola. bonitinho, né? É um anjo meio esquisitão aqui, mas ele está carregando, ele está com a mão no manto e na terra aqui, né? Então tem esse sinal. E se vocês olharem aqui, ó, no manto dela, tem algumas estrelas. Essas estrelas aqui, que é o que eu queria trazer agora nesse momento para vocês, essa leitura. Essa leitura que acontece das estrelas, os especialistas notaram que tinha algo muito semelhante com o que acontecia no céu. Eles encontraram aqui o Cruzeiro do Sul, encontraram aqui um pouco de Centauro, e eles acharam, nossa, é muita coincidência estar próximo, né, essa definição, essa pintura. Quem pintou algo que parece que foi para provocar. E eles então começaram a ver as posições das outras estrelas e viram que tinha outras constelações também que batiam muito. Então, os especialistas fizeram um estudo e descobriram que essa imagem, na verdade, foi assim. Eles imaginaram esse tecido todo esticado no chão, esticado, olhando para as estrelas. E eles descobriram que a posição que estavam ela no manto, que eles imaginaram, é como se fosse invertido com o céu. Então, o que aconteceu com essa imagem? É como se Maria tivesse pego o céu e coberto ela assim. Uau. Ela fez isso. Né? E daí eles foram além. Eles começaram a ver matematicamente que céu que é esse. Porque hoje a gente consegue ver o dia do nosso nascimento, né? Pelas estrelas. Colocaram num programa e foram buscando que dia que representava esse o céu. E adivinha qual é o dia? Dia 12 de dezembro de 1531, perto das 9 horas da manhã. Exatamente o momento em que aconteceu o milagre da aparição da imagem. Então, vejam que não é coincidência. Eu costumo dizer que é Deus incidência, né? O grande pintor disso só pode ser as mãos de Deus. Só pode ser. Só pode ser Ele. Porque vai além, Val. Podemos fazer mais ou não? Claro, estamos aqui curiosíssimos. Eu acho que sim, né? Imagine naqueles olhos que olham para baixo, aqueles olhos acolhedores de Maria. Esses olhos pequenininhos aqui, você veja que essa imagem aqui que eu trouxe, ela é pequena, né? A imagem da Tilma tem cerca de 1,70 m e alguma coisa, né? 1,68 m, se não me engano, a altura dela, ou algo assim parecido. Então é uma pessoa de estatura média, mediana, né? Os olhos dela que olha para baixo, um belo de um dia, uma pessoa resolveu tirar uma foto próxima dela, uma foto preto e branco, e essa foto ele percebeu que existia uma mancha no olho dela. E ele procurou aumentar essa foto para ver e ele descobriu que existia uma imagem no olho dela. Uma imagem pequenininha. E ele achou muita coincidência isso, né? E daí ele resolveu mostrar para o seu chefe aquela imagem que ele via. E eles deixaram isso engavetado. Ele falou, olha, não vamos mexer com isso agora, vamos deixar engavetado. E ficou por muitos anos engavetada essa imagem. Um belo de um dia alguém tirou da gaveta e provocou um amigo que trabalhava na IBM, era um engenheiro de imagens, e provocou para ele, nessas imagens aqui de alta definição, quero que você amplie, né, os tons de cinza. E ele recebeu essa missão num equipamento da IBM
ele fez essa transposição de tons de cinza e ele descobriu que no olho esquerdo existiam 13 imagens. Ele ficou abismado, porque ele descobriu que além daquela imagem que descobriram, existiam outras. Aí ele achou, é muita coincidência, né? Como é que pode ter imagem num olho pintado, num saco de estopa de batata? Sim. É impossível. Então ele foi olhar o outro olho e adivinha? Ele encontrou as mesmas 13 imagens, porém numa posição diferente, igual se fosse tirar uma imagem dos nossos olhos. Então hoje existe um livro que foi feita uma pesquisa em 2019, tá? Que foi tirado fotos recentes do olho para simular essa situação em que ficou exatamente assim, sabe? A posição do olho esquerdo no direito, as posições, e essas pessoas aqui que aparecem nos olhos de Maria, né? Mais ou menos como essa imagem, não sei se vocês vão conseguir ver aqui na imagem, mas podemos compartilhar depois isso. As imagens aparecem nos dois lados em posições diferentes. Então eu quero aqui fazer uma pergunta para vocês. Qual é o pintor que vocês conhecem que um dia usou uma técnica perfeita de colocar nos olhos de uma pintura algo tão precioso como esse? Eu desconheço. Eu também. E é isso, gente. Quem é esse pintor? Como já diz uma canção, ninguém explica Deus. Ninguém. Nada é por acaso. E é uma honra nós estarmos aqui falando um pouco mais dessa mãezinha, desta história, destes itens que nos instigam, né, e nos confirmam ainda mais a fé nesta mãe que tanto intercede por nós. Com muita alegria e muita honra, a gente encerra esse segundo episódio. Deixamos um abraço a vocês e até o próximo. Até o próximo.